Estamos de volta com o programa Família Projeto de Deus e hoje nós estamos falando desse tempo do Advento, essa espera do Natal para nós cristãos que tem muita simbologia e é um tempo muito rico para a gente, né? Para a gente rezar, se converter, confessar, se preparar realmente para esse momento de Natal, né? Então vamos aproveitar esse Advento e colocar o nosso coração limpo para que o Senhor possa nascer, né? E nós estamos recebendo muitos WhatsApps aqui, a gente vai ler alguns, né, para vocês, algumas participações. Boa noite, essa daqui é da Sueli. Estou feliz em ver o Padre Marcos, um abraço a todos. A Sueli está te mandando um abraço, Padre. Muito obrigado, obrigado. O André Fernandes Oliveira, olá, boa noite, sou de Curitiba, conheço o Padre Horácio e seu apostolado e zelo para com o sagrado. Uma saudação a ele e parabéns pela confecção dos presépios, porque diferenças deles mostram porque as diferenças deles mostram a universidade do mistério da salvação em Cristo e a todos os homens. Muito obrigada, André, pela sua participação. E a Surama, ela fala, boa noite a todos, sou apaixonada por presépios, cada lugar que passamos trazemos essa lembrança, a simples manjedoura de Jesus é vivida em todo o mundo. Este é do Rio Grande do Sul, na Casa do Pinhão. Desculpa, na Casca do Pinhão. Gente, olha isso. Muito bonito, bacana. não é? Que lindo essa miniatura, né? Olha, isso está me dando uma ideia, viu? Padre? Esse ano o Padre Horácio trouxe os presépios dele. O ano que vem a gente acho que vai reunir os presépios dos paroquianos. Dos paroquianos. Eu acho que vai ser uma boa. Muito legal, muito bom. Pelo jeito, só a Surama vai levar vários, né? E aí também tem um da Estela, ela é catequista da Matriz Santana de Souzas. Oi, Estela, bem-vinda aqui com a gente. Tem um mini presépio. Que alegria participar do programa e assistir às explicações do nosso querido Padre Marco sobre esse tempo tão importante à nossa fé católica. Muito obrigada, viu, Estela? Olha que lindo o presépio. Mesmo. Bacana. Bacana mesmo. Muito bacana. Bacana, né? Então o pessoal tá se preparando aí. Tá limpando os presépios, né? Isso. O Padre Horácio, o senhor estava falando no bloco anterior, né, da sua paixão pelo presépio, né? E a partir de quando o senhor começou a pegar isso como uma coleção, uma coisa mais séria? Pois é, a coleção ela foi se formando, porque o primeiro que foi dado por minha mãe, eu recordo bem claro que essa senhora que arrumava esses presépios na casa dela, ela deixou com o tempo de fazer, que ela doou à paróquia, a qual eu participava. Depois o da paróquia foi doado para mim. Porque aí você o já padre, não precisava mais ficar na grade, já não né? precisava você mais já ficar ia na grade. Paróquia. E aí, sei que conforme a gente ia passando, depois o presépio que eu ganhei, que era da paróquia, que o padre na época me deu, eu já doei uma outra paróquia, porque já não tinha mais onde guardar, porque ele já tinha um tamanho bem mais expressivo. E desde os 5 anos, eu já comecei a montar os presépios, como eu já dizia, cada ano de uma forma diferente, porque também instigava a curiosidade de quem ia visitar, também instigava a mim, que gostava e gosto dessa coisa do lado criativo, e nunca mais parei. Todos os anos, sempre tentando fazer alguma coisa que desperte na pessoa que vê a curiosidade em querer voltar o próximo ano também. Ah, que legal. Se me então, permite. Vamos ver algumas imagens, Isso, então, da coleção do Padre Horácio. Há algumas fotos, né, que Tá aí. conseguiu recuperar, né? Isso. Fala um pouquinho para a gente desses presépios, Padre. Então, eu recordo que esse daí era uma época que falava muito em relação ao aborto. Então, ele não tem o Cristo, o menino Jesus, mas tem lá no centro, existe um fetozinho que eu tinha recebido de uma campanha pró-aborto. Pró-vida. Pró-vida. Ah, então, sim. E aí eu comecei a montar em relação aos reis que vinham ao encontro. Existe ali uma coroa, que coroa toda a vida, ela já está ali, e essa manjedoura, ela é feita de uma forma bem alegórica, que ela é toda dourada, como se já se fosse um trono, para poder tentar resplandecer. Esse outro aí é bem interessante, que ele é chileno. Então, o fascínio também dos presépios
chegou ao ponto que em cada lugar que eu ia, eu encontrava. E aí eu comecei a comprar. Ou pessoas que viajavam começaram a me dar. Então, foi pouco a pouco se formando essa coleção. Então, esse é chileno. E, normalmente, eu sempre gosto de caracterizar como uma pessoa caracteriza em sua casa. Que ele tenha sempre um jeito próprio de casa, para não parecer aquela coisa muito de exposição artificial. Porque, depois que se chegou a ter um grande acervo, os presépios eles não têm mais razão de ser se eu deixar só na minha casa, porque já são muitos. E aí, Deus me deu uma graça das minhas 2 paróquias, elas viverem o tempo forte. A minha paróquia anterior era dedicada ao Menino Jesus e se celebrava a festa na Natividade. Então, aí a cada ano eu colocava 10 presépios e, enfim, depois dos 6 anos que normalmente nós passamos numa paróquia, as pessoas já tinham visto toda a coleção. Aí agora eu já estou agora na Paróquia da Sagrada Família, que também vive este tempo forte do Natal. E aí, mais uma vez, eu começo a me predispor para que as pessoas comecem a conhecer e ver as inúmeras expressões que as culturas, elas entendem e elas manifestam como nasce o Menino Jesus. Interessante, né? Bacana. Você foi pároco na paróquia Menino Jesus, agora da Sagrada Família, Sim. né? Falta agora dos reis, Santos Reis. Isso. Ai, meu Deus. Então vai deixar de ser um fascínio para virar uma sina. Para completar, né, Tem mais uma foto? Esse aí, ele é italiano. Ele é todo em fibra de vidro. Então, e ele é bem mais rústico, mas tem uma leveza, uma serenidade da forma como se expõe. Muito e aí bonito. eu quis trabalhar ele numa manjedoura toda em palha. Esse aí, ele é espanhol. Lembra um pouco aqueles de Nápoles, mas não foi em Nápoles, mas eu comprei em Madrid. E também trago... O senhor compra algumas peças e aí o senhor monta. E aí eu de vou uma tentando forma remontar, diferente. eu vou tentando remontar o que é próprio da cultura de cada lugar. Lindo, lindo. Este outro aí é chinês, made in China. Ah, que legal. Mas eu gosto sempre dessas peças. Sim, são expressivas. Sobretudo, porque serem expressivas, e aí eu sempre vou trazendo e vou remontando. Ou seja, embora seja da China e essa reprodução em massa, mas eu acho que o que dá o diferencial é a criatividade e a forma como você expõe as peças, coloca as peças, porque a simples forma que você move a peça, ela já dá a quem vê uma outra representação. Bacana. Exato. Inclusive, o Padre Horácio, nós vamos ter a alegria nós vamos falar mais para o fim do programa, de ver a exposição dele em Souzas, aqui em Campinas. Então, já vai se preparando, porque a partir de sábado, né, ele vai expor os presépios. Mais detalhes mais para o fim do programa, né? Isso mesmo. E tem algumas mensagens aqui também chegando no nosso call center. A Maria Aparecida Ernesto de Barros, muito obrigado. Ela está dizendo aqui, Padre Marco, o senhor assinou a minha certidão de batismo e do meu filho Daniel. Está mandando um abraço. Que bom. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação, Maria Aparecida. E também tem uma aqui da Maria Tereza Longo Apoloni, que é sua paroquiana também. Sim. E ela está fazendo uma pergunta aqui. O que o presépio pode nos mostrar comparando o Jesus histórico ao menino Deus? Eu acho que a gente vai ter que explicar o mistério da encarnação aqui agora, vai ser... Na verdade, o presépio, como nós dissemos, é uma representação por meio de figuras conforme a narrativa do Evangelho de Lucas. Na noite de Natal, os anjos apareceram aos pastores, né? Maria e José que se hospedaram fora da cidade, porque não havia lugar para eles, né, na hospedagem, no tempo em que eles foram fazer o censo. Então, Maria estava para dar à luz, de modo que, então, tudo aquilo que estava prescrito nas profecias foi se realizando. Então, a história da salvação, aquilo que os profetas foram anunciando, não podia ser diferente. Então, ali está o mistério da revelação. Então, nós podemos olhar com 2 olhos, Maria Teresa, na concepção do presépio. Um olhar simplesmente histórico ou artístico, né, do nascimento do Senhor, e como o Padre Horácio estava colocando, cada cultura também expressa a sua maneira de entender o nascimento do Cristo. É naquela história, mas então na África, aliás, está para chegar
Espero que chegue amanhã, o sábado, o meu presépio do Cairo. Estão Ah, trazendo para beleza. mim de lá. legal. Tá pegando a vontade de colecionar presépio. E esse presépio, inclusive, ele é feito com ossos de camelo e eles são brancos, né? Se chegar até amanhã ou até sábado, a gente consegue colocá-lo na exposição. Então a gente pode olhar com olhar artístico ou com olhar histórico, mas também a necessidade de olhar a interpretação, o que está por trás do presépio. Então, eu posso olhar com admiração. Nós vamos trazendo para dentro de nós, desde a nossa infância, a admiração daquele que é aquela criança que está lá. Eu posso olhar, ter um olhar qualquer. Posso ter um olhar de indiferença, pode ser bonito, bacana, mas vai depender do meu grau de instrução e introdução na fé, para poder olhar diferentemente aquele presépio. Então, é aí que vai se dar a questão histórica ou a questão teológica. E, sobretudo, poderíamos pensar e perceber que o presépio em si, ele autentica a realidade do Verbo encarnado. Então, ele não é simplesmente uma ideia. Ele não é simplesmente uma divagação ou uma propagação fabulosa dos cristãos. Não, o Verbo se encarnou, esteve no meio de nós, é o Cristo menino da manjedoura, é o mesmo Cristo Redentor, é o mesmo Cristo que é o ressuscitado, é o mesmo Cristo que atua e vive na igreja. Então, não há uma dissociação das duas ideias, do Cristo histórico e do Cristo da fé. Ambos caminham juntos. Graças a Deus, né? Eu fico pensando, uma coisa que me alegra muito no Natal é isso, é viver esse nascimento do Salvador, né? Aí a pessoa fala, mas Salvador do quê? Salvador do quê, né? E aí para você entender, é muito importante que você tenha uma Bíblia e leia, né? Porque não é só ter a Bíblia na sua casa, mas leia. E a gente percebe que toda a história da salvação de Gênesis a Apocalipse, né, toda a nossa história aqui, que é narrada por um Deus amoroso que nos criou e que, de repente, pela desobediência nossa, entra o pecado no mundo e o pecado está aqui no meio de nós, mas a palavra também nos fala, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a gente hoje conta com a graça desse Salvador para salvar a nossa alma. Então, é uma história de vida eterna, né, padre? Não é uma coisa uma história da caronchinha, né, que o povo fala que é uma historinha para a criança ver. Não, é a história da salvação da nossa alma, né? E o interessante de quando você fala isso e afirmo que ou a pessoa faz uma experiência com Jesus, sim, ou ela vai começar a racionalizar e começar a dissecar. Então, isso. É preciso querer compreender para ter mais fé, mas não que esta compreensão comece a se tornar muito orgânica, ao ponto que vai retirando do próprio coração, da própria razão, a sensibilidade de ver os sinais da ação de Deus. A gente precisa tirar, né, ou fazemos uma experiência e colocar no coração, ou né, fazemos, da razão. Ou fazemos a experiência do amor de Deus, sim, ou fazemos uma experiência concreta da ação de Deus que está junto a nós, ou, de fato, o cristianismo vai se tornar vago. E o Natal perde o sentido. Muito grande, né? Muito grande um Deus se fazendo carne. É muito lindo então, isso. Aí né? que você tem que diferenciar realmente a questão da história, porque a Bíblia não é um livro de histórias, mas ela é um livro de inspiração divina. Então, aí que está, né? Como é que se dá o olhar para um presépio que nos transmite, então, uma mensagem de fé? Posso olhar com o olhar de artista, aquele que não tem profissão de fé nenhuma, ele vai olhar de um jeito. Aquele que tem a fé vai entender. Mas o mistério que está por trás disso é que realmente tem uma mensagem de Deus para nós, velada no mistério do presépio. Que nós não paremos, então, na arte ou no objeto, mas a gente vá além disso e veja nisso o grande amor que Deus tem por nós. E a gente tem mais mensagens chegando pelo nosso WhatsApp. Boa noite, a mensagem do Luiz Gustavo. Ele está mandando para a gente um presépio dos conventos de Santa Maria dos Anjos
em Penedo, lá em Alagoas. Olha lá. O senhor conhece, padre? Conheço sim, muito bonito ele. É. Esse presépio, você conhece? Conheço, lá em Penedo. Ah, Penedo lá fica de- bem lá de próximo. Alagoas. Fica bem próximo a nós. Legal, Ah, legal. que bacana. Faz divisa com uma cidade chamada Propiá, as margens do Rio São Francisco. Que bom. Ah, que beleza. Obrigado, Luiz Gustavo, pela tua mensagem. E também tem essa imagem aí, o Davi Augusto Olha que mandando bonito. para a gente. Essa aí é uma A ovelhinha impressão, lá, né? padre. A Bernadette está lá. Legal. É encantador. E você aí de casa, como é que você, com esse bate-papo nosso aqui, você ainda não montou o seu presépio? Você ainda não montou, adornou a sua casa para esperar a vinda, a celebração do Natal? Está em tempo, aproveita. O Advento começa, como o padre estava explicando, no próximo fim de semana, então é o tempo de você mergulhar ainda mais nesses símbolos riquíssimos que a igreja, muito pedagogicamente, propõe para nós. E essa exposição, então, vamos falar um pouquinho como é que surgiu, Padre Marco, a ideia dessa exposição, da onde o senhor conhece o Padre Horácio? Olha, Como o é que Padre foi? Horácio é que é culpado da exposição. Ah, né? tá. Nós nos conhecemos em encontro de padres, né, de formações, e aí, então, estive na casa dele este ano, né, gosto muito do Nordeste, né? Eu falei para ele assim que agora eu tenho um motivo para voltar para levar os presépios de volta. Né? E aí, acho que a gente começou a conversar, né, alguma coisa sobre presépio, e aí você me disse que... Não, eu mandei uma foto para você do presépio que eu montei na frente da minha casa, no ano passado, né? Que eu sempre tive vontade de ter um presépio na frente da minha casa. Por quê? Eu falava, montar o presépio dentro de casa ninguém vê. Eu tenho que montar fora, para todo mundo ver. E foi bacana, né? E eu estou tentado a montar novamente esse ano. Aí, então, mandei a foto para ele e falou, olha, eu tenho mais de 20 presépios. Sim. É isso, né? Aí ele mostrou, então, fotos para mim da exposição que ele fez lá em Aracaju, né? Sim, em na minha paróquia anterior. Na sua paróquia anterior, exato. Aí eu pensei, bom, por que não fazer aqui, né? Vamos fazer uma exposição de presépios aqui. Por quê? Mais que a questão artística, histórica, a beleza, mas provocar nas pessoas essa paixão pelo presépio, de ir educando e reeducando as crianças, os adolescentes, para essa arte que se perdeu, vem se perdendo. Então, a exposição ela é provocativa, ela é dentro do espírito missionário da nossa paróquia, um objetivo deste ano, de evangelizar também pela arte, né? Então, se temos os cantos, temos os presépios, para dizer as diferentes culturas, as diferentes formas mas de provocar nas crianças, né? Olha, precisa recuperar esta imagem que é o Cristo no Natal, né? Porque o comércio já vem anunciando desde setembro já a questão do Natal, né? Sim. E acho que a gente precisa parar para pensar um pouquinho. Olha, peraí. Então, é provocativa essa exposição. É preciso retornar lá ao ponto original, de onde começa o Natal, né? Quem é o centro do Natal? Então, aí a ideia surgiu nessa preocupação que vocês sabem que eu tenho com as crianças, de educá-las na fé. Então, ela é provocativa e, ao mesmo tempo, assim, de dizer, né? Olha, o Natal é este aqui. Esta é a razão do Natal. Como vocês me disseram do netinho de vocês, né? Sim. A sua netinha. A neta. Que olhou para o shopping. Olhou para um shopping aqui na região de Campinas, passando por ele, e vovó, por que tem um presente decorando o shopping? Não deveria ter um presépio? Olha né? aí. Mas porque é uma criança que está no âmbito cristão, católico. E é isso que a gente precisa recuperar. Foi As Ana crianças da Lívia, catequese. um beijo para você, viu, Aninha? Um beijo, Aninha. As crianças da catequese, principalmente, as crianças que Até vêm à fazer, nossa né, padre, missa. com as crianças da catequese, Claro. cada uma fazer um presépio, essas coisas Tanto que importantes. neste são sábado, importantes. após a missa das 18 horas, né, nós vamos ter o presépio vivo, formado por crianças. Ah, que né? legal. É um presépio que eu participei de pequenininho, tinha cabelo ainda. E aí nós vamos ter a chance, a oportunidade de participar também, de assisti-lo, né? Então é um jeito de fazer,
É o teatro, né? Mas as crianças todas são educadas. Vai ser sábado agora, às 18 horas. Após a missa das 18, lá na após a Matriz de Matriz Santana e Souza. Tá, Bacana. tá todos convidados. O padre Horácio, e para quem está assistindo, acompanhando a gente e não tem dinheiro para comprar um presépio, como é que a gente faz? Não vai ter Natal, então, se não tiver Então, dinheiro? vou partir da minha própria experiência. Acreditem que, como eu já fiz em relação à minha mãe, que sempre instigou essa criatividade. Teve um período na minha casa que ela não deixava e nem queria que nós comprássemos nada. Então, a cada ano, a própria árvore de Natal ela era confeccionada por ela mesma e por mim e por minha irmã. Então, nós íamos montando. Era o graveto enrolado de algodão, era a palmeira, colocava lá as bolas, era o presépio que teve um certo tempo que eu fazia com as bolsas de padaria, onde coloca os pães de craft, enfim. Eu já fiz e já vi vários presépios que vai montando e vai fazendo com que pequenos sinais fizessem remeter a imagem. Eram a partir de espigas de milho, garrafas PETs, eu já vi várias expressões. Então, é deixar que a arte ela entre no coração e você comece a se expressar. Agora que em cada ponto a gente vai colocando uma referência para que quem veja possa identificar quem são os reis, como identificar os reis, quem é o menino. Então, que não falte a manjedoura, que não falte o José com o seu cajado, que não falte a Virgem Maria com a proximidade. Padre, e quando envolve as crianças, eles têm uma criatividade impressionante, né? Pois é, e sobretudo eu digo sempre assim, quem não se faz criança em meio a um presépio? Eu partilho com vocês uma forma que eu sempre gosto de ver, que é o especial de Natal do Chaves, o Roberto Bolanhos, já falecido. Então, ele deita no presépio e diz que queria ser como aqueles pastores que estavam lá. Então, ele tem uma visão a partir dos pastores. Então, adultos se fazem crianças também. E se tornar-se criança em meio ao presépio não é simplesmente ser abobados, mas deixar que a bela inocência que salva chegue ao nosso encontro. O senhor está falando isso, eu estou lembrando o padre, do padre. Padre também, mas o São José Maria Escrivá, ele gostava muito do presépio e ele pedia licença para São José, para ele poder tomar o menino Jesus no colo e beijar, e beijar, e beijar o menino Jesus, se fazendo criança, né? Existe uma musiquinha que canta assim: ó São José, dai-nos licença para no presépio entrar. Que belezinha! E José, como um homem muito bom, deixa que cada um entre, pois E São José Maria falava isso: Sim. Entra no presépio e veja e contemple. A gente conhece uma igreja aqui perto, né? Sei que tem um vitral dele muito bonito, né? O presépio ali mostrando e ele assim bisbilhotando no presépio ali querendo olhar aquele presépio. Muito bonito. Então é uma devoção e de quem a gente está falando que São José Maria, né? Se fazendo criança parece doido, né? Um adulto pegando uma imagem e beijando, e beijando, e beijando. Mas toda essa tradição, possivelmente, como vocês já explicaram, se popularizado por causa de São Francisco de Assis, né? Que é mais doido do que isso. Mais entregue ao amor de Deus. Eu queria só fazer uma inserção. A minha educação toda religiosa foi sempre no meio franciscano capuchinho. Então, obviamente, que não ia faltar um presépio, né? E a questão do presépio na minha vida foi de inspiração a uma tia já falecida. Essa tia Emília Mistalden, ela era a grande incentivadora. Então, quando chegava o Natal, eu era moleque, ficava na casa dela, né? Porque era a casa da minha avó. Ela, então, incentivava a montar o presépio. A partir dali, eu fui também tomando gosto, né, pelo presépio e contemplando sempre o mistério. E como nós precisamos de pessoas que nos ajudem a ser mais resistentes. Então, eu digo sempre que chamar as pessoas a montarem presépios é ser um povo que é resistente à cultura do vazio. Exatamente. Então, ou nós temos esta capacidade de incentivar as pessoas a viverem plenamente a fé com tudo aquilo que a igreja nos coloca e nos faz viver, ou pouco a pouco nós vamos sendo cada vez mais esmagados, secularizados. Então, é chegada a hora de entendermos que o Papai Noel tem lugar sim, mas se fizermos a reminiscência para o
o Papa Nicolau. Então, nós precisamos simplesmente entender que aquele homem bom que entregava presentes, aquele que era bispo, e não era simplesmente aquele que veio no trenó. Enfim, nós precisamos agora começar a ressignificar. Então, já imaginou se nas nossas paróquias alguém vestido como São Nicolau distribuísse os presentes para as crianças? Já imaginou se nós, nas nossas que paróquias... é onde começou tudo, assim, essa ideia, né, de levar o presente, de entregar, né? E o aniversariante muitas vezes fica de lado, Fica né? de lado. Então, ou nós temos essa coragem e capacidade de incentivar, porque um dia minha mãe me incentivou, a senhora que montava o presépio incentivava tantos que passavam pelas ruas, a sua tia também incentivou. Então, nós, nas nossas paróquias, precisamos, de fato, levar para o verdadeiro sentido do Natal. Que bom. E fica aí, então, a dica para você, como o padre Horácio falou, incentiva, se junta, se une com as pessoas que estão aí próximas de você e monte o presépio. Faça desse momento um momento de mergulhar mais nessa alegria do Natal. A gente tem que dar uma paradinha, continua mandando sua mensagem para cá, é rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Até já.